Boa noite, seja bem-vindo ao Jornal da Record. Operação Lava Jato denuncia o ex-presidente Lula e o irmão dele, os dois suspeitos de corrupção passiva por receber propina da construtora Odebrecht. O presidente Jair Bolsonaro se recupera de cirurgia em São Paulo. Hoje ele fez a primeira caminhada dentro do hospital. Quase 30 toneladas de pedras semipreciosas são apreendidas no interior de São Paulo. Foi no fim da tarde de hoje, na cidade de Atibaia. Agora, no Jornal da Record. Oferecimento Bradesco. Abra sua conta MEI pelo app. Augusto Aras, que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro para chefiar o Ministério Público Federal, vai ter um encontro importante nesta terça-feira com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Vamos ao vivo a Brasília para falar com o repórter Luiz Fara Monteiro. Fara, boa noite. O encontro é importantíssimo porque o nome do futuro Procurador-Geral da República tem que passar pelo Senado. É isso, Sérgio. Boa noite, seja bem-vindo. Boa noite também aos telespectadores que acompanham a estreia desta edição. Essa reunião acontece amanhã às 2h30 da tarde. A importância é que o subprocurador Augusto Aras, como você disse, precisa ter o nome aprovado, tanto na Comissão de Constituição e Justiça, como pelo plenário do Senado, onde serão necessários ao menos 41 votos entre os 80 senadores que participarão da votação. A sabatina não tem data confirmada, mas a previsão é que ocorra a partir do dia 23. Augusto Aras não perdeu tempo e começou nesta segunda-feira a peregrinação pelos gabinetes do Senado Federal. Peregrinação essa que aqui em Brasília é conhecida como cerimônia do beijamão. Aras visitou 2 gabinetes e tem ainda esta semana um encontro já marcado com o deputado Marcos Pereira, vice-presidente da Câmara e também presidente do PRB. É com apoios importantes como esses, Sérgio, que Augusto Aras precisa ter para ter o nome aprovado como novo Procurador-Geral da República. Sérgio. Mas normalmente o Senado acaba confirmando a indicação de um presidente da República, né, Fara? É verdade, a expectativa do governo é de pelo menos 50 votos, uma expectativa positiva e otimista, que tem expressado alguns parlamentares os pontos que pretende combater e defender com mais vigor caso seja efetivado como novo PGR. Ele hoje evitou falar com jornalistas, não quis comentar, por exemplo, a manifestação de colegas procuradores que em pelo menos 15 estados protestaram contra a indicação do nome dele, em detrimento da lista tríplice coordenada pela Associação Nacional dos Procuradores da República, que vinha sendo respeitada desde 2003. Mas o presidente da República tem autonomia e tem o direito de escolher um nome de sua preferência. Sérgio. Fara está preparado para o nosso encontro diário agora, então? Vamos lá, todas as noites, traduzindo, levando as notícias de Brasília para os telespectadores da Record TV e do JR em todo o Brasil e pela Record Internacional. Combinado, Fara. O presidente Jair Bolsonaro se recupera de cirurgia em São Paulo e já caminha pelo hospital da Isabelline. Boa noite. Como foi o primeiro dia depois da cirurgia? Olá, Sérgio. Boa noite para você. Olha só, o primeiro dia foi tudo bem. Segundo os médicos, o presidente se recupera bem. O médico Luiz Henrique Borsato, que operou o presidente logo após a facada, deve vir visitá-lo na próxima quinta-feira. Hoje, durante o dia, o presidente caminhou pelos corredores do hospital e também divulgou um vídeo assistindo televisão. O presidente disse que nesta terça-feira volta aos poucos ao trabalho. Ele passou por um procedimento para corrigir uma hérnia no abdômen. Foi a 4ª cirurgia desde a facada durante a campanha presidencial em 2018. Poucas visitas foram autorizadas pela equipe médica. O presidente em exercício, o general Hamilton Mourão, esteve aqui durante cerca de 15 minutos e saiu sem falar com a imprensa. Uma estrutura foi montada no andar onde o presidente está internado para que ele possa despachar enquanto se recupera. Ele deve permanecer no hospital por mais alguns dias. O presidente está acompanhado do filho Carlos Bolsonaro e da primeira-dama Michele. Sérgio, é com você. A Isabelline atualizando as informações sobre o estado de saúde do presidente Jair Bolsonaro. Obrigado, Daísa.
Vamos voltar a Brasília. O assunto agora é a reforma da Previdência. Os senadores voltam a discutir a reforma nesta terça-feira. Raquel Vargas, boa noite. Bom, havia a possibilidade de se adiantar a votação da PEC, primeiro turno. Houve algum acordo para que isso acontecesse, Raquel? Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Não houve acordo. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, afirmou mais cedo que vai respeitar o prazo regimental. Nesta terça-feira tem reunião de líderes e esse e outros assuntos devem entrar em pauta. Mas, Sérgio, como a reforma da Previdência é uma pauta espinhosa e impopular, votar esse texto antes da hora custaria caro para o governo, até porque os senadores já estariam exigindo aí contrapartidas. Como você disse, nesta terça tem sessão, especialistas pró e contra a reforma vão discutir aí os pontos mais polêmicos do texto. A previsão é que o primeiro turno seja votado em 2 semanas e o segundo turno no dia 10 de outubro. E Sérgio, conversando com fontes no Senado, se a votação da reforma fosse hoje, ela passaria não com aquela folga, aquela margem grande que foi na Câmara dos Deputados, mas teria em torno aí de 50 votos, sendo que o mínimo necessário são 49. Eu volto com você, Sérgio. Raquel, o governo está preparado para ceder aí nessas contrapartidas que você mencionou? Parece que não, viu? Ele prefere não ceder neste momento e deixar seguir o prazo regimental, até porque são 5 sessões até o primeiro turno, tem aqui um clima favorável para aprovação, então o governo não está aí muito disposto a ceder nessas contrapartidas. Obrigado, Raquel Vargas, direto de Brasília. A Lava Jato, em São Paulo, denunciou o ex-presidente Lula, o irmão dele, Frei Chico, e ex-executivos da Odebrecht por corrupção. Frei Chico teria recebido mesada de mais de R$1.100.000 da empreiteira. Segundo o Ministério Público Federal, Lula teria fechado um acordo com a Odebrecht para que o irmão recebesse a mesada que ia de R$3.000 a R$5.000 entre 2003 e 2015. O ex-diretor da Odebrecht, Alexandrino Alencar, disse em depoimento que os valores eram pagos em restaurantes e shoppings. Em nota, a defesa do ex-presidente afirma que Lula jamais ofereceu qualquer vantagem indevida ao grupo Odebrecht. O advogado de Frei Chico diz que a denúncia do Ministério Público Federal é uma perseguição ao ex-presidente Lula. Já a Odebrecht reafirma que colabora de forma permanente com as autoridades para o esclarecimento de fatos do passado. Quase 30 toneladas de pedras semipreciosas foram apreendidas na cidade de Atibaia, interior de São Paulo, na rodovia Fernão Dias. A carga foi descoberta numa fiscalização da Polícia Rodoviária Federal. O caminhão via da Bahia e levava diversos tipos de pedras, como ametistas, ônix, ágata e quartzo. A nota fiscal indicava que eram pedras brutas, mas muitas já tinham sido processadas, lapidadas. A Polícia Rodoviária Federal informou que o valor da carga deve passar de R$1 milhão. O IBGE divulga nesta terça-feira de manhã o levantamento da produção agrícola para o mês de agosto. São números importantes para nós, consumidores. Pedro Paulo, é uma lista para ficar atento quem vai à feira, ao supermercado, ou seja, para todo mundo. Boa noite. Exatamente. Boa noite, Sérgio. Boa noite a todos. Mais de 30 itens, entre grãos, legumes e frutas, fazem parte desse balanço mensal. A produção de alguns desses produtos faz diferença no bolso dos consumidores, como o preço do tomate, do café e da batata. Nessa amostra, o IBGE mapeou como está a área de plantio no país. Também vai ser divulgada a pesquisa industrial mensal. Os dados mostram o desempenho da indústria nos principais polos do país. Na medição anterior, a produção industrial caiu em 10 dos 15 locais pesquisados. A queda mais acentuada foi aqui, no Rio de Janeiro, quase 6%. Sérgio. Pedro Paulo Filho, obrigado pelas informações. Vamos ver qual vai ser o vilão da vez agora, então. Boa noite. Os temores de uma recessão global afetaram os mercados hoje aqui no Brasil. O dólar comercial, ele fechou cotado a R$ 4,10. A gente está vendo aqui uma valorização de 0,43%. O índice Bovespa, o principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo, também fechou com uma alta de 0,46%, com 103.180 pontos.
Garimpeiros interditaram uma estrada do Pará. Hoje foi um protesto contra o combate aos garimpos clandestinos ao longo do rio Tapajós. Um congestionamento de 40 quilômetros chegou a se formar na BR-163. À noite, os garimpeiros fecharam um acordo com a Polícia Rodoviária Federal para permitir a passagem de veículos a cada 6 horas. Eles exigem a legalização da atividade de garimpo na região. Olha, e você pode participar dessa edição usando a hashtag #VocêNoJR na multiplataforma do Jornal da Record e também pelo nosso WhatsApp. Então anote aí o número 99898-7777. Mande a sua sugestão, o seu recado. Nós esperamos a sua participação. A Samarco vai retomar as atividades em Mariana, mas com o acompanhamento de uma auditoria. Quem tem as informações direto de Belo Horizonte é Virgínia Nalon. Virgínia, boa noite. Oi, Sérgio, boa noite para você, para todo mundo. Então, a Samarco, a mineradora e o Ministério Público assinaram na tarde dessa segunda-feira um termo de compromisso que estabelece condições de contratação de uma auditoria técnica independente. A empresa que fará a auditoria é a Econ Brasil, a mesma que já foi responsável por outras 2 auditorias custeadas pela Samarco, definidas depois de acordos judiciais firmados após o rompimento da barragem de Fundão em novembro de 2015. A tragédia deixou 19 mortos e um prejuízo ambiental enorme. Sérgio, é com você. Obrigado, Virgínia. Procuradores americanos anunciaram hoje que vão investigar o Google. Vamos então agora ao vivo a Nova York com a correspondente Heloísa Vilela. Heloísa, boa noite. Todos os estados americanos vão investigar as práticas da Google? Quase todos, Sérgio. Boa noite. Somente a Califórnia e o Alabama não se juntaram a essa investigação conjunta, que vai tentar descobrir se o Google desrespeitou e infringiu a lei antitrust aqui dos Estados Unidos. Quem lidera a investigação é o promotor público do Texas. O grupo quer saber como o Google conseguiu dominar o mercado de propaganda, como ele compete, compra concorrentes e, o que é muito importante, como ele usa os dados e informações das pessoas para vender anúncios. Enquanto isso, a Promotoria Pública aqui de Nova York lidera o mesmo tipo de investigação com outros 6 estados contra o Facebook. Grã-Bretanha, França, Austrália, Comunidade Europeia também estão investigando essas 2 empresas, justamente para saber como elas usam os dados particulares, pessoais dos clientes. Sérgio. Grandes empresas do setor de tecnologia sob pressão, então, né? Heloísa Vilela, obrigado pelas suas informações direto de Nova York. As autoridades das Bahamas confirmaram que subiu para 45 o número de mortos na passagem do furacão Dorian pelas ilhas. Equipes fazem buscas por desaparecidos na ilha Abaco, a mais atingida pelo furacão. As autoridades confirmaram que muitas vítimas ainda estão sob os escombros. Os moradores que tentaram retornar às casas tiveram muita dificuldade para se localizar em meio à destruição. No porto das Grandes Bahamas, houve confusão quando uma multidão tentava embarcar para os Estados Unidos. Mais de 100 pessoas que já estavam, inclusive em uma balsa, tiveram que desembarcar. O ex-piloto alemão de Fórmula 1, Michael Schumacher, foi internado hoje em Paris para ser submetido a um tratamento com transfusões de células-tronco. Schumacher foi internado sob forte esquema de segurança. Segundo um jornal francês, ele vai receber injeções de células-tronco que têm o objetivo de criar uma ação anti-inflamatória em todo o organismo de Schumacher. É um tratamento experimental e sigiloso. O ex-piloto sofreu um grave acidente de esqui nos Alpes franceses. Isso foi há 5 anos. Ele teve traumatismo craniano e nunca mais foi visto em público. O 4º lote de restituição do imposto de renda foi liberado nesta segunda-feira. Se você ainda não conferiu, vale uma visita ao site da Receita Federal. Quase 3 milhões de contribuintes vão receber os depósitos em conta no dia 16 deste mês. Essa edição do Jornal da Record termina aqui. Você fica com as principais imagens do dia. Boa noite para você.